Graça e paz. Amém. Glória a Deus pelo coral. Eu sei o empenho, como ficou bonito, como o nome do Senhor foi exaltado, como o nome do Senhor foi adorado. Mas não só hoje, em cada um dos ensaios, aqui ou em casa. Amém. Porque a gente olha aqui, parece que uns minutinhos que é tão simples, mas como foi complexo achar todo mundo a mesma nota, no mesmo momento, entendendo ali o seu pedacinho todo. O coral é algo muito extraordinário porque ele nos ensina a ser parte de um corpo. Ele nos ensina que se um pedaço do corpo desandar, o coral todo desanda. Quando a gente pensa em vida, em comunidade, em igreja, nós devemos nos preocupar com o corpo e que nós somos só um pedacinho lá dentro do corpo. Eu louvo a Deus pelo coral. Agora eu fiquei com uma dúvida. O Dedê estava desafinando, por isso colocou a máscara nele, é isso? Ô Dedê, tem que treinar mais, hein, meu? Glória a Deus, aleluia. Amor, amém. Hoje eu vou ter um papo sobre algo muito legal, que é aquilo que o Senhor busca. Todo mundo aí com as suas Bíblias, os seus cadernos, os seus anotadores? Tem gente até de Bíblia nova hoje. Amém, glória a Deus. Aqueles que não tiverem, ainda tem ali uns bloquinhos ali atrás do Marcelo, tem caneta. Se quiserem, peguem e anotem, porque eu sei que existe estratégia do alto da parte do nosso Senhor Jesus. Amém? Hoje eu vou falar sobre aquilo que o Senhor busca. E o Senhor busca cuidar de nós. Mas Ele busca cuidar daqueles que têm um coração sincero, um coração humilde, que permite ser transformado e usado em amor pelo Senhor. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? Quem vai ler João aí? Já tem? Não? Ainda Não? Então eu vou orar e a gente já lê o texto de João. Coloque a mão no seu coração. Ou melhor, Gilda, olha pela mensagem hoje. Senhor Deus, nosso Pai, peço em seu nome, que hoje a palavra seja para nós realizarmos tudo aquilo que a gente tem de bom, tudo aquilo que a gente pretende em relação ao seu nome. Que essa palavra possa atingir o coração de cada um de nós e que o Senhor possa abençoar pelo resto da semana até a próxima palavra. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então deixa eu ler no final da caixa. Já li a desgraça. Não, já está. Quer vir cá? Agora não. Vou ler? Vem cá. Vem cá. Ó, se quiserem abrir a Bíblia de vocês para acompanhar aqui o Yuri, é João 15. A gente vai ler o 12 e o 13. Meu mandamento é esse: ame uns aos outros como eu amo vocês. E o 13. Quem tem É o mais professor amor, da Sofia. Ah, Sofia? É. Então vem, Sofia. João 15, 12 e 13. Ó, as crianças estão indo bem, mas os adultos estão escorregando aí, né? ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá sua vida por eles. Amém. Glória a Deus. As crianças estão se apaixonando pela palavra. Amém. E esse é o mandamento que o Senhor nos dá, de amar uns aos outros. E que ninguém tem mais amor para dar do que Ele. Então é cheio dessa presença, cheio desse amor, é desse tipo de coração que o Senhor
procura cada um de nós. Amém? Não, legal. Vocês creem que Deus é um Deus que chama pessoas, mas é um Deus que chama pessoas para cuidar de pessoas? Amém. Eu quero dizer que a gente sozinho não é autossuficiente para nada. E que Deus, ele chama uns para o front e outros para suportar aqueles que estão no front. Que chamam alguns para um trabalho e outros para cuidar desses que estão no trabalho. Às vezes você vai cuidar para aqueles que estão fora da igreja, mas tem gente dentro da igreja cuidando daqueles que estão lá fora. Eu quero trazer um exemplo sobre isso. Eu vou trazer um texto bem rapidinho lá de Mateus 4. Eu vou ler aqui na minha versão, até para a gente rapidinho. Diz assim, ó. Eu estou no 18, tá? Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos. Quantos irmãos? Dois. Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam de pesca. O que eles faziam? Jogavam rede no mar e viviam de pesca. Então imagina a cena, Jesus andando e dois irmãos pescando, jogando a rede e pescando, pois viviam disso. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de você pescador de gente, pescador de homens. Olha que interessante. E o texto diz que no mesmo instante deixaram as suas redes e o seguiram. Olha que interessante. Enquanto pescadores, quem que eles jogavam? Quando eles passam a ser pescadores de gente, pescadores de homens, quem é a rede? Exatamente eles. No final eles vão ser lançados. Pegou? Aí eu vou continuar o que diz o texto. No mesmo instante deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, um pouquinho mais para frente, Jesus viu outros dois irmãos. Quantos irmãos? Dois. Tiago e João, consertando redes num barco, como o pai Zebedeu. Jesus os chamou. O que eles estavam fazendo? Consertando. Enquanto uns lançavam, outros estavam fazendo o quê? Consertando. Os chamou, e eles também seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. O que eu quero dizer nesse texto aqui? Que o Senhor é um Deus que nos chama, nos vocaciona, Ele nos envia, mas Ele também chama aqueles que estão vocacionados para cuidar das redes. Da mesma forma que Ele lança pescadores de homem, Ele chamou aqueles que vai cuidar daqueles que pescam homens, daqueles que são redes. Eu estou trazendo um exemplo muito simples, para a gente entender que existe um Deus de cuidado, desde o momento em que Ele chamou seus discípulos, desde o momento que Ele começou a montar ali a sua pequena igreja, o seu pequeno grupo, desde o momento que Ele começou a discipular ali homens, Ele já mostrou que Ele era um Deus de cuidado. Entenderam aí? É bonito de ver isso, né? Eu falei disso há uns anos atrás aqui na igreja, não sei se vocês estavam, e aí achei que fazia sentido a gente trazer esse entendimento, para a gente entender quem é Deus em nossas vidas. Porque Ele é um Deus que cuida. E Ele cuida com bastante cuidado. Agora, eu vou pegar um exemplo do Fábio aqui. Eu estou pegando uma introdução, eu estou pegando alguns exemplos para a gente ir no mesmo caminho, tá? Ô Fábio, o coração da tua empresa lá é o estoque? Você gerenciar um estoque, você quer? Se é o estoque? É. Não? Não? Mas é fácil controlar o seu estoque? Não. Se você comprar errado, perde. Se vender no preço errado, se vender o que não tem, então eu fico pensando, você conhece mais do que eu, mas fico imaginando ali a dificuldade que seria se você não gerenciasse bem o seu estoque, né? Você comprar na hora errada, comprar o que não precisa, se aplica um capital onde não precisa. Se você não cuidar bem, não abastecer bem onde estão as suas peças, não manusear e estragar, você perde o seu estoque. Se você não souber o que tem, você pode vender algo que não tem para entregar e ser uma confusão do seu cliente. Então, eu trouxe o exemplo do Fábio aqui, que trabalha lá e tem uma empresa que vende alumínio. E eu fiquei refletindo aqui, acho que deve ser importante ter uma boa gestão sobre tudo aquilo que está no estoque. Porque se ele não tiver gestão sobre isso, com certeza ele vai quebrar. Ele pode ser o melhor vendedor, ele pode ser o melhor estrategista, mas ele vai quebrar.
E eu sei que ele gasta energia em saber exatamente o que tem lá, exatamente o que tem que comprar, no momento que precisa comprar, para que ele atenda os clientes dele e que ele consiga gerenciar muito bem. Eu sei que ele tem um cuidado sobre aqueles produtos que estão lá. O resultado vem na compra, é isso mesmo. Pensando nisso, eu fiquei pensando aqui no trabalho que dá para a gente cuidar, entradas e saídas, hora de comprar, hora de não comprar. Olha, tem um texto em Lucas 12:7, que Deus ele nos orienta, ele nos mostra sobre um cuidado e sobre um controle de estoque que Ele faz em cada um de nós. Para você entender o nível de detalhe e cuidado que Deus tem em cada um de nós. Ele diz assim: até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Ele não falou de hoje, ele falou todos os cabelos da sua. Fala aí, irmã, quantos cabelos você tem aí? Qual a metragem de cada um deles? Qual o tempo de vida útil do seu cabelo? Qual é a cor do seu cabelo? Qual que você pintou? Qual que você não pintou? Ele sabe. Ele sabe o comprimento. Quando você cortou, ele sabe tudo. Olha o nível de cuidado que Deus tem com o seu povo. Quando a gente pensa num Deus de cuidado, é ter esse tipo de cuidado. Dá muito mais trabalho cuidar de cabelo do que nesse sentido. Imagina você tem que contar o cabelo da sua esposa. Hoje no banho caiu quantos aqui? Peraí. Deus sabe. Não dá para comprar nesse Isso é bullying, eu não vou fazer piada. Estou em público e não cabe isso. Certo? Eu sabia que ia acontecer isso. Sabe quando eu estava pensando na mensagem, eu falei, acho que o Gildo vai comer. É legal, né, que a gente começa a entender aqui. E o texto continua: portanto, não tenha medo, porque eu sou um Deus que conheço você num detalhe tão grande, tão bonito. Olha como eu te acompanho. É Deus falando assim: olha como eu te acompanho, olha como eu estou com você, olha como eu não me alargo de você, como eu não fico longe de você. Vocês são mais valiosos que um bando inteiro de pardais. É que nesse texto aqui, ele estava falando, se vocês contar um pouquinho antes, ele fala que um pouquinho de pardal não vale nada. Ele falou assim: esses pardais são importantes para Deus e eu tomo conta de todos eles, eu dou conta de todos eles. Imagina de vocês, que eu sei até o inventário do cabelo de cada um de vocês. Dá para entender o tamanho do cuidado de Deus? Entendemos até aqui? Que Deus é um Deus que lança, mas é um Deus que cuida. Lançou a rede voltou meio rasgada, ele restaura, ele ensina, ele capacita. Tentando fazer um link aqui das coisas que estão acontecendo na igreja. Deus tem falado muito sobre cuidado, tem falado muito sobre autocuidado, tem falado muito sobre cuidado com distrações, tem falado muito sobre cuidado com o coração, e tem falado inclusive sobre cuidado no crer. Foi isso que a gente aprendeu domingo passado. Quem assistiu o Pico domingo passado? Quem não assistiu, vou fazer agora uma propaganda, está lá no YouTube da igreja. Todos esses que eu falei. O pastor Mauro nos explanou aqui de um jeito muito bonito sobre o risco de não crer, é inferno. Mas ele também explicou sobre o risco da hipergraça. E aqueles que não sabem o que é hipergraça, vai lá, vai entender. Mas a gente aprendeu que o atrito sem calor é igual a fé. Igual a fé sem obras, ela é morta. E a hipergraça, e a gente não entendeu que é caminhar com o Senhor e entender esse cuidado, ele nos leva a ter uma construção de vida, sem obra, sem nada que engrandeça o nome do Senhor. Eu estou trazendo aqui esse ponto para que a gente continue no entendimento de onde eu quero chegar. Não sei se vai dar tempo. Não, Maria, no começo eu disse para vocês que Deus é um Deus que cuida, Ele procura corações o quê? Sinceros e humildes. Porque um coração sincero, um coração humilde, ele pode ser completamente transformado e mudado pelo Senhor. E ele pode ser usado em amor pelo Senhor. E aqui está um baita de um segredo, a gente precisa entender a forma como nós nos posicionamos diante do Senhor, para que a gente possa viver uma vida ao lado dele. Eu lembro de uma frase do pastor Sherlock, que eu gostava muito, acho que ele não gostava de ficar velho. Ele falava: eu não sou velho, eu sou usado por Deus. Velho é o pecado. Velho é o pecado.
E se a gente parar isso como meta de vida, os anos vão chegar, se tudo der certo. A gente pode contar os nossos dias, no sentido de quanto eu estou ficando limitado, quanto eu estou ficando debilitado, quantos os anos estão caindo, ou eu posso contar esses dias entendendo quanto eu fui usado pelo Senhor e glorificar o nome dele. Eu olhava essa frase exatamente desse jeito, e quando a gente olha para dentro da igreja, a gente pode ver pessoas que de repente estão aqui dentro, não entenderam ainda a postura de coração para buscar o Senhor, e vão chegar no final da vida talvez sem esse propósito, talvez sem essa condição de falar assim: eu fui usado pelo Senhor. Porque dentro da igreja a gente aprendeu que a hipergraça pode escorregar, mas também o nosso autoentendimento ele pode nos derrubar. O próprio Jesus, ele contava diversas parábolas, ele fazia diversos exemplos, ele contava sobre um povo. Ele chamava esse povo de fariseu. Era uma espécie de partido ali, uma galera que tinha um nível de pensamento, e talvez eles saíram numa visão de defender aquilo que Deus tinha ensinado. Talvez eles iniciaram um processo pensando em: existem mandamentos que precisam ser seguidos, eu preciso defender a moral e os bons costumes, aquilo que diz a lei, e é isso o que importa. Isso me dá a condição de ser legalista, isso me dá a condição de julgar os demais, isso me dá a condição de fazer longe dos olhos dos outros aquilo que eu quiser, mas na frente dos outros eu aparento aquilo que eu entendo que é correto. Não era assim que fazia? Lá em Lucas 12, Jesus encontrou uma multidão de pessoas, e essa multidão de pessoas se aglomeravam naquele lugar. Eu acho interessante nesse texto porque Jesus, no meio da multidão, ele chama os seus discípulos, e ele começa a dar um recado para aqueles que estão próximos. Às vezes as igrejas estão muito cheias, mas são poucos aqueles que estão ouvindo a voz do Senhor de verdade. O texto deixa muito claro que existia uma multidão que estavam ali se atropelando, e que ele vem e fala assim: meus discípulos, eu quero contar um segredo para vocês. Imagina que ele chamou e falou: vocês estão prestando atenção em mim de verdade? Vocês vieram aqui com o propósito correto? Ele diz assim: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O que ele está dizendo? Tenha cuidado com o ensinamento que eles estão colocando, tenha cuidado com a mentira que eles estão usando, porque eles não entenderam ainda que a conversão é de coração e não de aparência. O que eu quero dizer é que a gente, enquanto servos do Senhor, e que entende que existe um Deus que cuida, nós precisamos entregar a nossa vida para Ele por inteiro, com sinceridade, para que Ele possa nos transformar. Porque esse Deus é um Deus que Ele, da mesma forma que Ele cuida dos nossos cabelos, Ele sonda o nosso coração, esquadrinha a nossa vida, os nossos pensamentos e tudo aquilo que nós realizamos em nossa vida. Lá em Mateus, Jesus diz que um dia nós daremos testemunho sobre tudo aquilo que nós falamos e dissemos, que isso poderá nos condenar, inclusive. E muitas vezes nós agimos de um jeito enquanto estamos na reunião, de um jeito enquanto nós estamos aqui no domínio público, e de outra forma como nós estamos no culto. O texto lá de Lucas 12, continuando, ele diz assim: virá o dia em que tudo está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. O que vocês disserem no escuro será ouvido às claras, e o que conversaram a portas fechadas será proclamado nos telhados. O que o Senhor começou a me trazer nesse texto é que nós devemos tomar cuidado da forma como nós estamos levando a nossa vida, e a forma como nós estamos levando a nossa vida com o Senhor. O que ele está querendo dizer é que no momento em que Jesus entra em nossa vida, Ele aparece com uma luz clara que põe tudo à mostra. E se nós não nos apresentarmos antes, nós damos uma baita arsenal de coisas para que nós sejamos acusados daquilo que nós somos.
Porque nós somos herança de Adão. Nós vamos errar, sim ou não? Sim. Vamos fazer besteira, vamos? Em nenhum momento eu disse para vocês que Deus ele não tolera falhas, mas Ele não tolera um coração não quebrantado. Ele não tolera um coração não entregue, não humilde, não derramado no Senhor. Quando Ele chama aqueles discípulos ali para conversar sobre o cuidado com o fermento dos fariseus, sobre aquele ensinamento, Ele fala assim: quebranta o teu coração. Existe uma outra parábola que vem, entra no templo, um fariseu e um publicano, um cobrador de impostos. Em tese, que aos olhos do mundo tem uma postura muito boa, e um outro que é um pecador conhecido. E aquele fariseu entra: ô Senhor, eu sou muito bom, eu faço direitinho, eu cumpro a sua lei, eu sou dizimista. Me exalta aqui, Senhor. Enquanto o publicano fala: Senhor, eu não sou digno de chegar perto de você. Eu sei o quanto eu sou pecador e miserável. Eu sei o quanto eu piso na bola. Eu sei o quanto eu faço as coisas erradas. E Jesus pergunta: desses dois, quem saiu dali purificado? Quem saiu dali perdoado? Quem saiu dali renovado? Nós devemos nos colocar no lugar da presença do Senhor de forma muito sincera. Entregar aquilo que tem nos arrastado e nos trazido muita preocupação no nosso dia a dia. Às vezes a gente fica tão preocupado com a nossa autoimagem, com a nossa autoconvicção, com aquilo que nós cremos, que nós não conseguimos ser sinceros nem com nós, e muito menos com o Senhor. A gente começa a encontrar situações para justificar quem nós somos. E a gente muitas vezes adentra ao local de oração, o lugar de intimidade, como aquele fariseu. Tenha cuidado com isso. Muitas vezes nós começamos exaltando: Senhor, eu tenho lido o ministério do coral. Senhor, eu fiz meu devocional hoje. Senhor, você não viu que eu ajudei aquela pessoa na rua? Senhor, eu fiz um bolo, entreguei para os porteiros hoje no meu prédio. Parece que a gente quer glorificar a gente mesmo em alguns momentos para justificar e não entrar na seara difícil do nosso dia a dia. Mas talvez a gente traga histórias ruins lá do nosso passado, que nos atormentam e nos acusam o tempo todo. Talvez você tenha prejudicado alguém, talvez você tenha traído alguém, talvez você tenha roubado alguém, talvez você tenha ofendido alguém, talvez você tenha maltratado você mesmo, mas você tem dificuldade de chegar no Senhor e falar: Senhor, eu sou um pobre pecador, eu quero viver diferente, eu quero viver liberto. Existe um fariseu que teve uma vida completamente transformada quando ele entendeu isso. O nome dele era Paulo. Paulo caminhava em Damasco, no caminho para Damasco, e Jesus aparece para ele como uma luz, trazendo a claridade de tudo aquilo que ele não estava enxergando. É interessante que a metáfora que o Senhor usa, na verdade o exercício que o Senhor usa com Paulo é deixá-lo cego. Porque ele está falando assim: vocês não estão enxergando, você não está enxergando aquilo que você deveria enxergar, e você está perseguindo aquele que você deveria adorar. Você está agindo de uma forma bastante equivocada. Eu quero te mostrar quem eu sou. E a cegueira de Paulo durou por mais 3 dias, que foi o tempo de intimidade ao Senhor. E no momento em que ele reconhece a Cristo Jesus como seu Salvador, ele tem uma vida completamente transformada. Ele tem uma vida completamente restaurada. Talvez a gente reconheça em Paulo hoje talvez um dos cristãos mais relevantes para a igreja hoje. Muito do que a gente aprende hoje na igreja, muito do que a gente segue hoje na igreja, tem a ver com aquilo que nós aprendemos com Paulo. Eu não sei como é que tem sido o teu momento de... Você está confuso hoje? Porque eu tentei correr um pouquinho aqui, eu vou levar as coisas. Você está confuso? Porque hoje eu acho que eu estou um bocadinho confuso. Estou pulando vários pedacinhos da mensagem. Eu não sei como é que tem sido o seu íntimo de você com você mesmo.
Eu não sei qual é o tipo de acusação que você está permitindo se arrebentar na sua mente. Eu não sei que tipo de acusação que Satanás tem jogado na sua vida. Eu não sei o que tem te definido. Mas eu sei que muitos são aqueles que estão na igreja e não conseguem mudar de fase, entrar num outro momento de intimidade com o Senhor. E passar a ser rede ou cuidador de rede, porque não consegue entrar no lugar da luz de Cristo Jesus. A gente não consegue se abrir para Ele. Quem vai ler o texto de Salmos? Eu falei Salmos 79, aqui para você? Não, para as crianças, não tinha? Não tinha? Lucas, você lê? Por favor. Salmos. Eu pensei que era um só dois. Ah, tá bom. Mas pode ler da minha aqui, ó. Olha da minha aqui. Olha que inteligente a oração. E olha que ousada a oração do salmista. Salmo 139, 23 e 24. Esse casal aqui. É o que está de novo? Examina-me, ó Deus, e conheça meu coração. Prova-me e vê seus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Salmos 1, 3, 9, 2, 3 e 2, 4. Nós devemos entender no nosso dia a dia, na nossa conversa com o Senhor, o que diz o salmista nesse lugar. Ele fala, Senhor, me sonda, me mostra até aquilo que eu esqueci, porque o que me define é o meu relacionamento contigo. Senhor, sonda os meus pensamentos e mostra se há algo em mim que te machuca, que te ofende, que não engrandece seu nome, que não te honra. Me transforma. É o que aconteceu com Paulo lá atrás. Às vezes a gente trava um fato que aconteceu em nossa infância. Às vezes um fato que aconteceu um namoro na adolescência. Às vezes no momento de uma conversa com um pai ou uma mãe que não está aqui mais e a gente não consegue se reconciliar. Às vezes tem coisas em nossa vida que acontecem no trabalho. Uma vez eu conversei aqui com um rapaz e tudo que ele conseguia falar é que a vida dele seria outra se não tivesse acontecido um problema naquele trabalho, ele não tivesse sido enganado lá onde ele estava. Mas isso já fazia uns 40 anos. Ele tinha mais de 60. Você começa a entender como um fato na nossa vida. Se a gente não entender, não entregar e não seguir em frente, ele nos limita e a gente não vive aquilo que Deus tem. Quantas são as esposas que não se permitem a ter intimidade à vontade com o seu esposo, porque talvez teve uma situação de violência lá atrás e de repente se achou culpada do que aconteceu, se sentiu suja. Quantos são os homens que por vezes têm recaída com pornografia, com masturbação, e se sentem destruídos, envergonhados, travam, destrói inclusive um relacionamento, um casamento. Porque a nossa vaidade, a nossa vergonha, às vezes ela sobrepõe o nosso coração entregue mente. Como é que a gente vai conseguir passar de fase, ser perdoado, ser transformado, se a gente não cuidar daquilo que nos bloqueia? Eu estou falando aqui que essa igreja ela vai viver um momento muito especial esse ano.
mas ele tem falado de um jeito muito forte do que ele quer consertar hoje naqueles que estão nessa cadeira. Porque não adianta ele colocar outras pessoas para sentar ao seu lado, se você não tiver curada, se você não tiver restaurado, se você não tiver entregue, derramado, se você não entender quem é Jesus e quem é você para Ele, o cuidado e o carinho que Ele tem com você, e que Ele não olha para estas coisas, Ele só quer olhar para o seu coração e falar: vem comigo, anda comigo. Será que temos Paulos aqui, preso no legalismo? Você imagina se Paulo naquele momento ele não voltasse a enxergar? Imagina se Paulo naquele momento ele não reconhecesse que foi Cristo Jesus que estava naquele lugar. Olha o potencial que existia na vida daquele homem que teria morrido ali atrás. Olha quantas cartas e quanto ensinamento e quanta sabedoria do alto nós recebemos através daquele homem que se permitiu ser entregue, transformado pelo Senhor. Se Ele cuida dos seus cabelos, Ele vai te amar independente daquilo que te limita. Confessa com Ele, fala com intimidade: Senhor, eu estou muito arrependido, mas eu não estou conseguindo gerenciar esse negócio. Senhor, esse pensamento não sai da minha cabeça, esse pensamento me acusa, esse pensamento é indefinido. E eu quero dizer: o que te define é o amor de Cristo Jesus na sua vida. O que te define é a presença dele em você. Ele não fez assim, falou: opa, ó, esse tempo do Espírito Santo aqui, dá para morar. Esse não dá. Aquele, acho que dá. Se ficar um, eu pulo fora. Foi assim que desceu o Espírito Santo? Mas a gente age desse jeito. O Espírito Santo, não tem mim não. Eu quero esconder coisas de você. Agora eu quero te contar uma coisa. Se Ele conhece quantos cabelos você tem, você acha que essa história aqui te trava? Ele não conhece? De trás para frente, de frente para trás? O que falta? Não é novidade para Ele. É só uma trava sua. Não é novidade para Ele. O amor de Jesus não é condicional àquilo que você fez. Ele te ama, ponto. Mas a presença dele na sua vida, ela pode ser intensificada pela sua postura. Eu não vou ler só um pedacinho, bem rápido, porque ele está estourando no tempo. Mas esse Paulo, esse fariseu, ele escreve a carta aos Romanos, em Romanos 12, e ele começa dizendo que na base da graça que recebi, na verdade ele diz antes que a gente não deve se adequar às coisas do mundo, mas que a gente deve ser liberto pelo Espírito Santo, a mente renovada. Ele continua assim: baseado na graça que eu recebi, eu quero dar a vocês algumas advertências. E se alguma dessas advertências fizer sentido para você, anota. Porque é o Espírito Santo te tocando para que você possa falar com Ele no seu oculto, no teu quarto, na tua intimidade. Não se considerem melhores do que realmente são. Sejam honestos na sua autoavaliação, medindo de acordo com a fé que Deus lhe deu. Lá no 5 ele diz assim: assim também é o corpo de Cristo, somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos permanecem uns aos outros. A gente não é importante em nós, mas a gente é importante no coletivo. E a gente precisa estar bem para que o coletivo funcione. Pensa no coral. Se a Samanta tivesse boca hoje, ia funcionar? Ia dar trabalho, né? Ia aparecer. Se o maestro tivesse uma dor de barriga e não tivesse vindo, não funcionava. Você viu que ele parou tudo e falou: Gildo, corre que é emergência, sem você não dá. É corpo. Ele não falou assim: vamos começar, quando ele chegar ele se apresentaria, a gente continua.
corpo. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Eu estou lá no 9, tá? E 10. 11. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. O entusiasmo aqui é com a presença gloriosa de Deus. O radical da palavra entusiasmo é em Deus. Em Deus. E ele continua: alegre-se em nossa esperança. Sejam pacientes na dificuldade, não parem de orar. Pode parar de orar? Não. Orar sem cessar. Não apague a chama do Espírito Santo. E ele continua: quando os membros do povo santo pensarem por necessidade, ajudem com prontidão. Não é o mandamento do amor que foi lido aqui pelas crianças? Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade, ser amável, acolhedor. Se nós estamos profetizando que nós receberemos pessoas nessas cadeiras, quem vai receber elas? Nós. Eu faço parte do corpo, mas quem recebe sou eu. Porque quando a gente fala nós, ele está escondido aonde? Tinha multidão, Jesus falou com quem? Com eu, não foi? Tinha multidão, ele falou com os discípulos, estavam perto. O que ele falou assim, ó? Vocês que estão entendendo o que eu estou falando aqui, cuidado com o ensinamento dos fariseus, cuidado com o fermento dos fariseus. A multidão nos esconde, mas o eu traz a responsabilidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Eita Deus, por que isso? Não é isso que a pastora Mari estava ensinando para as crianças? Não foi isso que a gente ouviu um testemunho aqui de uma pequena transformação, mas nós cremos que vai acontecer algo na família do Jun? Não os amaldiçoe, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que alegrem-se e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Porque tem de crente arrumando confusão por aí. Se eu for lá na sua vizinhança e perguntar quem é você, você é da pá ou você é da pá virada? Então o Senhor diz que nós devemos viver em harmonia, em paz. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com Deus. Deus te ama. Ele cuida de você. E o que ele está procurando? É um coração humilde para ser transformado e viver de forma muito natural, porque o que Paulo está dizendo aqui são frutos do Espírito Santo. A gente consegue correlacionar tudo que está nesse texto com os frutos do Espírito Santo. Pô, pastor, mas tem umas coisas que você falou aí que para mim é complexo. Para mim também. Mas dele não. Quebranta o teu coração para que você possa viver o novo e a novidade, Senhor. Amém. Aleluia. E aí, só para encerrar, põe o Salmo 59. Vamos ler juntos. Foi há pouco tempo. Sonda-me, ó Deus, Conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Você entendeu isso? Agora, se você já enxerga em você algo que tem te trazido perturbação, que tem trazido acusação, abre o seu coração ao Senhor. Faça como aquele publicano. Senhor, aqui eu estou mandando muito mal. Eu estou até um pouco envergonhado. Eu acho que eu nem sou digno de estar aqui. Mas eu quero confessar ao Senhor.
Mas no momento que a gente confessa, a gente tem que se sentir livre e começar a andar para frente. O que a gente faz é que a gente às vezes se apega àquilo. Deus já perdoou, Deus já libertou. Aí fala, mas eu estou com uma saudade, porque aquilo é quem eu era. Não, você não. Você é filho amado do Senhor. Você é voz de Deus, boca de Deus onde você estiver. Você é a Bíblia do Senhor onde você estiver. Os teus hábitos de ontem, a tua mazela dessa noite, não define quem você é. Eu estou dizendo que a gente vive naquela situação da hipergraça que o pastor Mauro pregou. Eu estou dizendo que a gente vive na intimidade com o Senhor, com o coração quebrantado, pronto para ser transformado e gerar frutos do Espírito Santo. Porque nós temos um Deus que cuida dos detalhes. Ele conhece os teus cabelos. E Ele quer transformar o seu coração, para que você possa ser usado em amor por Cristo Jesus. Amém.